Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Essa sexta-feira, hoje agora já é sábado, né? Dia 6 de agosto de 2022, começou com uma notícia pesada. O falecimento do Jô Soares. E assim, pra mim, e pra quem está na faixa dos 30 anos, né? E acompanhou boa parte da carreira dele, tanto no SBT quanto na Globo, como entrevistador. Bom, o objetivo desse vídeo não é para falar dele, só queria deixar aqui o quanto o impacto disso me causou, pelo menos, né? E aí fica aquela reflexão de que a morte de cada homem nos diminui como pessoa, certo? Por isso que é importante a gente sempre dar uma atenção à ideia de poupar vidas, certo? Bom, mas o que eu vou falar hoje é o seguinte: nessa sexta-feira se fechou completamente o prazo, se encerrou o prazo para a entrega das chapas de campanha. E eu vou falar sobre duas candidatas da terceira via. Uma de centro-direita, que é a Simone Tebet, do MDB, e outra de esquerda, uma esquerda mais entre conservador e identitarista, né? Que é a Vera Lúcia, do PSTU. Apesar de ter até os nomes, tanto de esquerda quanto de direita, esses são os nomes que, em termos de solidez propositiva e até ideológica, eu posso dizer que são os mais consistentes, certo? Isso independente do tamanho da pontuação nas pesquisas, certo? Primeiro porque eu não acredito nelas. Para quem lê sobre sociologia, por exemplo, uma pesquisa com uma variação de mais de 1% para mais ou para menos é lixo. Então, uma pesquisa política que tem variações de 3, 4, 5 pontos percentuais é puramente lixo, certo? E bom, e também por essas duas candidatas, porque eu conheço as propostas, né? Além delas terem eu já tenho conhecimento delas prévio. Bom, a Vera Lúcia, porque ela já tentou ser candidata em outras eleições, e ela usou um plano de campanha na eleição passada, de 2018, né? Um plano de governo de extensas 4 páginas. E a Simone Tebet, ela é de um partido fisiológico, o MDB, não lançou nenhum plano de governo, é a primeira eleição que ela está encarando. Então, como nós somos do mesmo partido, o MDB, então eu já conheço mais ou menos as ideias dela, certo? E bom, isso não tem nada a ver, tem outros candidatos, mas com exceção, na verdade, do José Maria Emael, que é um candidato já histórico, né? E do Ciro Gomes, que também é outro candidato histórico, não apresenta, eles apresentam em si proposições sólidas. O José Maria Emael, ele tem uma ideia, uma virtude do constitucionalismo muito presente, muito respeito à Constituição, do qual ele foi constituinte, deputado constituinte, né? Ou seja, ele ajudou a forjar. E o Ciro Gomes é porque ele quer ser poder. Por mais que ele tenha um projeto de poder estruturado, ele quer o poder. Então, assim, é uma questão de ego. Não que, claro, para qualquer cargo político que você queira, não esteja uma questão também de ego, não seja, que o ego não esteja envolvido. Sim, ele está sempre. Você pode ser o vereador da menor cidade, o ego sempre está envolvido.
Então, e também, né, certo? E também tem candidatos que existem, um exemplo disso é o do União Brasil, a candidata Soraya, é a Tornick, ou Tornick, não sei como se pronuncia direito, que é porque o partido não quer se posicionar nem como Lula, nem como Bolsonaro. Assim como, por exemplo, do Partido Comunista Brasileiro, Partidão de Verdade, certo? Então, por isso é que eu vou escolher essas candidatas. E não tem nada a ver com a questão falaciosa que a gente vê nas propagandas do TSE, aonde se diz que a mulher deve votar em mulher. O que é totalmente falacioso, certo? Como se na representação política a única questão de gênero fosse a que importasse. O que não é. Envolve questões de região, envolve questões de identidade mesmo, de propostas em comum do eleitor com o candidato e também, é claro, de proximidade. Às vezes como se diz, o candidato tem uma proximidade muito maior do que uma pessoa vinda de longe. E aí é uma das falhas, na minha opinião, de ser da candidatura que já começou da Simone Tebet, que se lançou como uma candidata mulher, para mulheres, e que usa o feminismo para explorar sua propaganda. O feminismo não, mas essa questão de gênero para explorar propaganda, coisa que a Vera Lúcia, por exemplo, não faz, mesmo vindo de um partido de esquerda, certo? E isso vem a questão, como se, por exemplo, um homem não pudesse representar uma mulher, um negro não pudesse representar um branco, um japonês não pudesse representar um índio e por aí vai, certo? E até mesmo nos casos dos candidatos aqui de São Paulo, como o Tarcísio, ex-ministro Tarcísio, que é carioca e não pode representar os paulistas, não é? Certo, entre outras coisas. Apesar, né, de eu achar que ele seja um mero aventureiro. Mas isso daí é para outro vídeo. Certo? Então, assim, essa ideia de que mulheres têm que votar em mulheres, ou que só mulheres podem representar mulheres, é uma mera falácia. Certo? Não acreditem nisso. Porque a representação política tem um tema muito mais complexo do que simplesmente a mera identidade de gênero da pessoa, a condição, ou até, no caso, o gênero biológico dela. Por exemplo, e até vai num caso mais profundo, um pouco saindo dessa ideia, a ideia do líder da bancada evangélica, que vem de todos os partidos, tanto de esquerda, direita e centro. Acho que o único partido que não tem um membro na bancada evangélica é o PSOL, né? Porque que disse que quer eleger 30% de deputados evangélicos para representar os evangélicos na Câmara, proporcionalmente à questão da quantidade da população evangélica no Brasil. Como se um umbandista não pudesse representar um evangélico, um ateu, representar um católico e por aí vai. Certo? Mas tudo bem. No caso da questão religiosa, envolve muitos outros valores que a política se envolve. Certo? E acho que torna até mais próximo e mais válido essa ideia de representação. Mas também fica aquela ideia, como se um ateu não pudesse representar um evangélico, um umbandista, um católico, e por aí, entre outras coisas. Certo? Então tudo isso é uma questão, representação, como se quisessem forçar a ideia de que você deve escolher que candidato você deve escolher, e não pela sua identificação com ele.
como se a proposta do candidato não contasse, certo? Então, isso daí já mostra que essa ideia de representatividade que vai vindo nessa toada já é errada, já é uma ideia torta, já é uma falácia, certo? Mas bom, voltando às candidatas, como eu disse, eu vou escolher as duas para falar de terceira via, não por esse caso de serem mulheres, mas é porque, como eu disse, além de eu já ter um conhecimento prévio de ambas as candidaturas, é porque eu considero elas ideologicamente mais consolidadas e até no termo de plano de governo, certo? E no vídeo de terça-feira eu vou detalhar cada uma, dentro do nosso limite que eu já uso de 15 minutos no máximo para vídeo, no máximo mesmo 20. O que acontece? Eu vou falar de cada uma das candidatas, Simone Tebet, dos seus partidos, das suas propostas e da Vera Lúcia do PSTU, certo? Só para dar uma prévia aqui, eu vou falar que o PSTU é um partido muito curioso. Primeiro porque ele faz críticas até na esquerda. E é um partido muito peculiar, muito sui generis dentro da esquerda, porque ele está com um pé na esquerda conservadora, ou seja, que defende o trabalhador, o proletariado, né, no sentido marxista do termo, com outro pé no identitarismo, que é do pessoal, por aí vai, certo? E bom, é só isso. Até terça-feira. Sou Urbano Agronopolis, podcast Sem Esperança.